Você já parou para pensar o que o João Carlos Martins, grande pianista, tem em comum com Ronaldinho Gaúcho jogando futebol e com você tropeçando e não caindo? Podas sinápticas, vamos falar de neurociência. Na primeira parte desse vídeo sobre as podas sinápticas eu falei sobre como esse conceito surgiu, como que ele foi difundido e pensado pelo Gerald Eldman, e eu recomendo que você assista antes de assistir a essa segunda parte. Agora a ideia é entender como que as podas sinápticas interferem no nosso estilo de vida. Antes disso eu peço carinhosamente que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, que você dê o seu like e que ajude a compartilhar esse vídeo com pessoas que tenham interesse por neurociência, filosofia, dentre outros assuntos que esse canal aborda. Muito bem, para a gente começar a pensar sobre isso, eu lanço aqui uma pergunta. Será que o grande pianista João Carlos Martins conseguiria tocar piano naquele nível de excelência se ele tivesse começado a tocar aos 20 anos? Qualquer neurocientista hoje daria uma resposta muito bem definida, e a resposta é não. Do mesmo jeito, o Ronaldinho Gaúcho não conseguiria jogar futebol no nível de excelência que ele jogou, sendo o bruxo, se ele tivesse começado a jogar depois dos 15, dos 20 anos. Assim como você tropeçaria e cairia, você não teria condições de se equilibrar diante de um tropeço caso você aprendesse a andar depois dos 15 anos. Tudo isso está intimamente ligado com a ideia de podas sinápticas. O Gerald Eldman, no seu livro Darwinismo Neural, faz uma descrição de um teor bastante bioquímico, digamos assim, Ele vai falar em detalhes o que vai acontecer com a bioquímica do cérebro. Eu não vou entrar nesses detalhes técnicos nesse vídeo, mas basicamente a gente tem que entender que existem 3 grandes momentos em que essas podas neurais são aceleradas. Isso não quer dizer que nesse momento no seu cérebro não estejam acontecendo as podas sinápticas. Elas ocorrem o tempo todo, durante toda a vida. A grande questão é que existe uma programação genética para que em 3 momentos elas ocorram de uma forma amplificada. Que momentos são esses? Ao final da primeira infância, aproximadamente ali com 3 anos de idade, ao final da segunda infância, aproximadamente aos 7 anos de idade, e durante a adolescência, dos 12 aos 18 anos. Essas podas vão ser fundamentais para que haja o aprimoramento, o refinamento de habilidades, principalmente motoras e linguísticas. São justamente as habilidades motoras que eu citei aqui no início do vídeo, falando do João Carlos Martins, do Ronaldinho Gaúcho e de você tropeçando sem cair. Como eu expliquei lá na parte 1, na medida em que a gente vai vivendo as nossas experiências de vida, o cérebro vai detectando o nosso estilo de vida para selecionar quais são as sinapses mais relevantes para refinar essas habilidades que ele julga como sendo importantes. Refinar essas habilidades, em termos neurocientíficos, significa fortalecer essas conexões cerebrais. E o fortalecimento vai se dar na medida em que você vai desativando as outras conexões que não são tão importantes assim. Daí a importância da gente estimular as crianças com tarefas, com exercícios, com atividades diferentes para que elas consigam desenvolver as habilidades que vão ser importantes para ela na vida adulta. Agora tem que tomar um cuidado com isso. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o estímulo para a alfabetização numa criança com menos de 6 anos não é tão adequado, justamente por conta da segunda grande poda, que ocorre aos 6, 7 anos. Essa segunda poda, ela vai nos propiciar a habilidade, ou refinar a nossa habilidade, de conversão de um som em uma sílaba. Mais precisamente, a gente vai pegar um som e representá-lo a partir de um símbolo visual, que é justamente a base da alfabetização. Antes dos 6, 7 anos, a criança até consegue fazer isso, mas mediante um esforço hercúleo. Para ela é quase torturante ter que fazer isso porque o cérebro ainda não está pronto em termos de refinamento neuronal para conseguir fazer essa atividade, digamos que com mais facilidade. Assim, até é possível você alfabetizar uma criança de 4 anos, de 3 anos, mas ela vai se expor a um constrangimento e a uma série de frustrações tão grandes que talvez esse trauma possa reverberar ali no futuro escolar dela. Eu sei muito bem que você talvez esteja pensando, mas eu conheço uma pessoa, o Joãozinho foi alfabetizado aos 3 anos, ele já sabia ler, já sabia escrever, já sabia... Cuidado, porque a gente não pode converter uma exceção em regra. Eu já vi muitos dos meus colegas professores reproduzindo justamente esse comportamento de se basear a partir de uma exceção, imaginando que aquilo pode ser uma regra.
Então já vi muita gente dizendo que se o João se alfabetizou aos 3 anos, todas as crianças podem se alfabetizar aos 3 anos, e não é bem assim. O ideal é que a alfabetização ocorra depois dos 6, 7 anos por conta justamente dessa segunda grande poda. Ela vai acelerar circuitos que vão facilitar essa conversão de sons em sílabas. Aliás, sobre a primeira grande poda dos 3 anos, também é interessante a gente citar uma situação que é muito comum de se ver entre pais muito cuidadosos. Pais muito cuidadosos, muito zelosos, geralmente impedem que um bebê ou que uma criança ali de 1 ano, 2 anos tropece, cai, se levante. E isso não é saudável. É justamente ao tropeçar e se levantar que a criança começa a refinar os seus circuitos atrelados ao equilíbrio e ao planejamento motor. Portanto, é fundamental que ela tropece, que ela caia e que ela se levante. É claro que a gente tem que tomar o cuidado para que ela não se machuque seriamente, mas isso não significa que a gente tenha que impedi-la de cair. É fundamental que ela faça isso. E essa é a resposta do porquê você, adulto, quando tropeça, na maioria das vezes consegue se equilibrar e não cair. Justamente porque você passou por um refinamento e por podas sinápticas, podas neurais, que fizeram com que os seus circuitos motores operassem com maior velocidade, intensidade, proficiência e inteligência. Um outro grande exemplo sobre como essas podas influenciam o nosso estilo de vida está atrelado a aprender um idioma, um segundo, terceiro idioma, na vida adulta. Você já deve ter percebido que uma pessoa que aprende outro idioma na vida adulta, ela dificilmente consegue proficiência, ela dificilmente consegue falar, por exemplo, nesse novo idioma, sem nenhum sotaque. E a grande culpa disso é justamente o fato de que a gente passa por uma grande poda neural dos 12 aos 18 anos. Portanto, aprender um novo idioma depois dos 18 anos fica mais difícil, principalmente no que diz respeito a falar e escrever. É interessante citar que as podas vão acontecer de forma mais intensa numa região chamada de Broca. Essa região de Broca é a responsável pela articulação, pela produção da linguagem, justamente a fala e a escrita. No entanto, a recepção e a decodificação da linguagem acontecem numa região diferente, é a chamada região de Wernicke. Essa região passa por podas menos intensas, e esse é o motivo pelo qual, geralmente, uma pessoa que aprende um novo idioma, ela consegue ouvir e entender, ela consegue ler um texto e entender, mas ela vai ter mais dificuldade para falar e para escrever. Contando aqui algumas curiosidades acerca de como as podas neurais vão influenciando a nossa vida, a gente pode falar de um caso que o Oliver Sacks cita no livro Um Antropólogo em Marte. Ali ele cita um sujeito que, por conta de um diabetes, se eu não me engano, perdeu a visão quando tinha 5 anos de idade. E ele passou, portanto, toda a vida cego. No entanto, quando ele tinha lá os seus 40 e poucos anos, ele já estava sob um tratamento longo do diabetes, e ele conseguiu um transplante de globo ocular que poderia ser reimplantado, e ele, portanto, teria sua visão recuperada. Tudo isso aconteceu na década de 70, numa época em que não se conhecia o que a gente conhece hoje sobre podas neurais, sobre como funciona o cérebro, enfim. Havia uma grande expectativa de que esse sujeito ficaria extremamente feliz em recuperar sua visão. No entanto, foi extremamente frustrante para ele recuperar a visão. Basicamente, por conta das podas neurais. Como ele perdeu a visão na infância, houve uma reestruturação no cérebro numa região específica chamada lobo occipital, que é a parte que fica aqui atrás e que decodifica a visão. Dado o fato de que ele não tinha mais a visão, essa região do lobo occipital começou a participar do desenvolvimento, do afloramento, da intensificação de outras competências, principalmente as competências táteis e auditivas. Portanto, sim, é verdade, Uma pessoa que ficou cega na infância, ela desenvolve uma sensibilidade tátil e auditiva maior do que pessoas que enxergam. Perceba que esse sujeito, quando teve os seus olhos reimplantados, infelizmente já não possuía mais a circuitaria do lobo occipital com a função visual. Mas embora a circuitaria estivesse ali presente, ela cumpria outra função, que era a intensificação de percepções táteis e auditivas. De tal forma que esse sujeito que recebeu os olhos, ele passou a se incomodar porque ele não compreendia aquilo que ele via. Ele olhava para as pessoas e sequer conseguia perceber que eram pessoas. Ele não conseguia reconhecer objetos, ele não conseguia diferenciar formatos, ele tinha dificuldades com cores e ele tinha alucinações. Quer dizer, na medida em que ele olhava para determinadas cores, ele começava a ouvir sons, ele sentia coceira. E sim, é isso mesmo que você está pensando. Sintomas de esquizofrenia. O final dessa história parece meio trágico, Os olhos que foram implantados foram retirados.
Mas para ele, não, porque ele já estava tão acostumado ao estilo de vida sem os olhos, sem a visão, que para ele a vida simplesmente voltou ao normal. Já que eu citei aqui a esquizofrenia, é importante citar que hoje existe uma especulação muito grande na neurociência de que boa parte, se não todos os transtornos psiquiátricos, provavelmente advém de podas neurais que não aconteceram da forma como deveriam acontecer. Eu já gravei aqui nesse canal um vídeo sobre a maconha, e nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em assistir, e vai aparecer um link interativo em algum lugar aqui da tela, eu falo sobre o fato de que a maconha interfere no processo de podas neurais aí da adolescência e pode vir a desencadear uma esquizofrenia por conta do fato de que circuitos que deveriam ser podados não foram. Se você gostou desse vídeo, eu peço gentilmente que você compartilhe para que essa informação chegue para mais pessoas. Muito obrigado, até a próxima.